Bom dia, amados, prezados irmãos, queridos amigos, sejam bem-vindos ao momento sublime desta manhã. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida nesse dia. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra de Jesus Cristo, extraída lá no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 22 até o versículo 23, fala sobre a cura de um cego. Um texto muito bonito em que nós vemos Jesus envolvido, os discípulos envolvidos e um homem cego envolvido que deixa de ser cego porque se envolveu. É um texto maravilhoso. Diz assim: Depois Jesus e os discípulos chegaram a um povoado de Betsaida. Algumas pessoas trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Ele pegou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Então cuspiu, passou a saliva nos olhos do homem, pôs a mão sobre ele e perguntou: Você está vendo alguma coisa? O homem olhou e disse: Vejo pessoas. Elas parecem árvores, mas estão andando. Jesus pôs outra vez as mãos sobre os olhos dele e desta vez o cego olhou firme e ficou curado. Aí começou a ver tudo muito bem. E em seguida Jesus mandou o homem para casa e o ordenou: não volte para o povoado. Nós temos um texto lindo, uma passagem maravilhosa, é uma daquelas passagens que todos nós gostamos de ler e aprender. Em primeiro lugar, nós vemos aqui estampado o interesse de Jesus pelas pessoas, quando ele e os seus discípulos andavam de povoado em povoado, indo, levando a mensagem de esperança, comunicando o Evangelho. E chegando num povoado, nós vemos um outro grupo de pessoas, uma atitude muito positiva, que é uma atitude de intercessão, Levaram o homem cego para que Jesus pudesse tocar nele. E isso é interceder. Interceder é levar pessoas para Deus tocar, Então, levaram o homem e pediram a Jesus que tocasse nele. Aquelas pessoas criam, confiavam em Jesus, por certo, já haviam visto outros milagres operados por Jesus, então confiavam em Jesus, e confiaram a Jesus aquele homem e a sua tarefa e a sua necessidade. E diz o texto que Jesus usou um método muito, muito estranho, Cuspiu. Passou a saliva nos olhos do homem e pôs a mão sobre ele e perguntou: Você está vendo alguma coisa? Com certeza Jesus tinha um propósito, Jesus tinha um propósito. E o cego, então, nos mostra que ele teve uma cura, sim, parcial. Ele disse: eu vejo as pessoas, mas elas são como árvores se movimentando. Ou seja, ele não estava vendo nitidamente. Ele estava recuperando a visão, ele estava enxergando, mas não totalmente. Esse tipo de cura não compete a Jesus. Quando Jesus faz a obra dele é completa. A obra dele é completa. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo que fora curada, que Jesus fez um milagre na vida dela, um acidente, e ela estava totalmente curada. Depois que falou para mim, levantou e saiu mancando, bastante defeituoso o seu andar. E eu perguntei então à pessoa que estava ao meu lado: ele manca assim por quê? Isso é resultado ainda do acidente que ele teve, E eu pensei, isso não é cura operada por Jesus. Isso não é milagre operado por Jesus. Fica comigo, E estava acontecendo isso com aquele rapaz. Ele disse assim: eu vejo sim, mas vejo, como se fossem árvores movimentando. Aí, versículo 25, Jesus pôs outra vez a mão sobre os olhos dele. A mão era a mesma. Jesus era o mesmo. O poder era o mesmo. E Jesus então dá uma segunda oportunidade àquele rapaz de agir de um modo diferente. Aquele rapaz não poderia ser o mesmo agora, a sua atitude não poderia ser a mesma, a sua fé não poderia ser a mesma de então.
né? Até ali ele estava movido pela fé das pessoas que o conduziram a Jesus. Jesus queria operar movido, né, e conduzido pela fé que aquele homem depositasse nele. É por isso que Jesus usou essa estratégia, usou métodos diferentes, né? E agora então, Jesus pôs outra vez a sua mão sobre ele, né? E dessa vez o cego olhou firme e ficou curado. É essa atitude que Jesus esperava dele. Agora ele olhou firme, ele não desconfia mais, ele não tem nenhuma dúvida. Agora ele está diante de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias, aquele que tinha poder para curar qualquer enfermidade e poderia curar a sua cegueira. Então agora, depois que ele deposita a sua fé incondicional no Senhor e olha com firmeza, com atitude, né, orientada pela fé, diz o texto, ficou curado. Aí começou a ver tudo muito nitidamente. Agora não via mais pessoas como árvores se movimentando. Agora ele via pessoas pulando de alegria, exaltando o nome do Senhor. Agora ele podia olhar para Jesus e enxergar Jesus. Agora ele podia ver os discípulos e a alegria estampada nos seus rostos. Era assim que ele podia agora contemplar a glória de Deus. Então Jesus chega para ele, né, e dá uma ordem. Agora esse homem pode cumprir ordens de Jesus. E ele diz, vá para casa, não volte para o povoado. As curas de Jesus não são sensacionalistas. Ele não precisava da cura operada na vida daquele rapaz para se autopromover naquele povoado. Então, quando Jesus cura alguém, quando ele restaura alguém, ele manda de volta para sua família, para os seus. Vá para os seus, vai abençoar a sua família, vai abençoar seus filhos, se você os tem, vai abençoar a sua esposa, os seus pais. É assim que Jesus opera. Quando ele opera em nós, ele nos devolve a nossa família, porque há muita gente lá precisando ser abençoado por nós. Querido Pai, não queremos viver como aquele homem, Senhor, mendigando e nas calçadas, dependendo, Senhor, de guias humanos. Nós queremos sim, ó Deus, viver na Tua presença. E nós queremos olhar firmemente para as Tuas mãos. Nós queremos contemplar a Tua glória e viver totalmente na Tua dependência. Sabe por quê, Senhor? Porque nós confiamos totalmente no Senhor. Nós não vemos mais ou menos pela fé, nós podemos enxergar totalmente as Tuas glórias e as Tuas maravilhas. Fica conosco. Abençoa os Teus filhos que nesta manhã estão esperando um milagre, estão esperando uma resposta. Tu sabe de quem eu estou falando. Visita essas pessoas, dando-nos a Tua paz, aumenta a esperança e que essas pessoas possam olhar firmemente para as Tuas mãos dadivosas. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, o meu Salvador. Amém. Amém, amados. Tenhamos todos um bom dia.